Existe um momento na sua infância que você simplesmente não consegue acessar. Um instante que se perdeu antes das palavras, antes da memória consciente, antes que você tivesse a mínima capacidade de processar o que estava acontecendo ao seu redor. E foi ali, naquele ponto cego da sua história, que algo fundamental dentro de você morreu. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicanalista suíço, chamou esse fenômeno de o assassinato do self verdadeiro, uma expressão forte, impactante, para descrever uma ferida psíquica profunda. E o que torna tudo ainda mais perturbador é que seus pais, provavelmente, não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Eles acreditavam que estavam te educando, te preparando para enfrentar o mundo, te protegendo de perigos, reais ou imaginários, mas, sem perceber, estavam matando a parte mais autêntica de quem você era. Imagine a cena, seus pais, com as melhores intenções do mundo, moldando você, como um escultor molda o barro, mas sem o saber, estavam removendo traços essenciais da sua essência. Hoje, você vai desvendar exatamente como esse processo acontece. Vamos explorar os mecanismos específicos que Jung identificou. Você vai reconhecer os momentos cruciais em que seu eu autêntico foi sufocado, silenciado. E, o mais importante, você vai descobrir que aquilo que foi morto, na verdade, nunca morreu de verdade. Apenas foi relegado à sua sombra, aguardando pacientemente o momento do resgate. Mas, cuidado, porque o que eu vou revelar sobre esse processo vai muito além do que você pode imaginar agora. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, que vai te confrontar com verdades incômodas, mas libertadoras, antes de mergulharmos nos detalhes de como ocorre a morte do eu autêntico. Preciso te apresentar a visão de Carl Jung sobre o funcionamento da psique infantil. Por quê? Sem essa compreensão fundamental, você não conseguirá dimensionar a magnitude do que foi feito com você. Quando uma criança nasce, ela chega ao mundo em um estado que Jung descreveu como participação mística. Isso significa que a criança não estabelece uma separação clara entre ela mesma e o ambiente que a cerca, entre ela e a mãe, entre o mundo interno e o mundo externo. Para ela, tudo é uma única e indivisível coisa. Nesse estado primordial, a criança é pura potencialidade. Ela ainda não desenvolveu um ego rígido, ainda não construiu defesas psicológicas, ainda não aprendeu a esconder partes de si mesma. Ela é, nas palavras do próprio Carl Jung, o self em estado puro, em sua essência mais genuína. O self, na teoria junguiana, não é sinônimo de ego. O ego é a parte consciente da personalidade, aquela que diz eu, que se identifica com um nome, uma história, um papel social. O self é algo infinitamente maior. É a totalidade da psique, abarcando o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você poderia vir a ser. A criança nasce intrinsecamente conectada com esse self total. Ela ainda não separou as partes aceitáveis das inaceitáveis. Ainda não decidiu quais emoções pode sentir e quais deve reprimir. Ainda não aprendeu a se tornar uma versão reduzida, domesticada, de si mesma. E é aí, nesse ponto, que o problema começa a se manifestar, porque os pais, inevitavelmente, não conseguem aceitar a totalidade do self da criança. E não por maldade, por serem pessoas ruins, mas porque eles mesmos, em algum momento da vida,
Perderam contato com seu próprio self. Foram mutilados emocionalmente na infância. Carregam dentro de si uma sombra que sequer reconhecem. E quando a criança expressa algo que os pais reprimiram em si mesmos, os pais reagem. Às vezes com raiva, explosões de fúria. Às vezes com frieza, uma distância emocional gélida. Às vezes com a retirada do amor, aquele afeto que a criança tanto necessita. Às vezes com punições, castigos, disciplina excessiva. Às vezes, e talvez o mais doloroso, com algo ainda mais sutil, a completa ignorância da expressão autêntica da criança. E a criança, que depende totalmente dos pais para sobreviver, para ter suas necessidades básicas atendidas, capta a mensagem subliminar. Essa parte de mim não é segura. Essa parte de mim causa rejeição. Essa parte de mim pode me fazer perder o amor de quem eu preciso para viver. E, nesse exato momento, a criança se depara com o que Carl Jung chamou de escolha impossível. Um dilema cruel, que moldará o resto de sua vida. De um lado, ela pode continuar sendo quem ela é, expressando seu eu autêntico, sem filtros, sem máscaras. Mas, ao fazer isso, ela arrisca perder o amor dos pais. E, para uma criança, perder o amor dos pais é equivalente a morrer. Biologicamente, psicologicamente, existencialmente. A criança simplesmente não pode sobreviver sem esse amor. Do outro lado, ela pode esconder a parte de si que causa problemas, reprimir seus impulsos, disfarçar suas emoções, fingir que aquela parte não existe. E, se fizer isso, ela mantém o amor dos pais, garante sua segurança, assegura sua sobrevivência. Mas não se iluda, não é uma escolha real, é uma coação. A criança é forçada a escolher entre ser quem ela é, em sua totalidade, e sobreviver. E nenhuma criança, em sã consciência, escolhe morrer. Então, ela escolhe viver. E, para viver, ela mata uma parte de si mesma. Mas espere, porque o mecanismo é ainda mais sofisticado do que isso. A criança não se limita a simplesmente esconder a parte rejeitada. Ela faz algo muito mais radical. Ela cria uma nova identidade. Uma identidade projetada especificamente para conquistar o amor dos pais. Uma identidade que mostra apenas o que é aceitável e esconde, nas profundezas do inconsciente, todo o resto. Carl Jung chamou essa nova identidade de persona, a máscara que usamos para interagir com o mundo, o papel social que desempenhamos, a versão de nós mesmos que apresentamos aos outros. Todos nós temos uma persona, e isso é normal, é necessário. Você não pode expor todas as suas vulnerabilidades para todo mundo, o tempo todo. A persona é uma adaptação saudável à vida em sociedade. Mas, quando a persona se torna a única coisa que você conhece sobre si mesmo, quando você se identifica completamente com a máscara e esquece que existe alguém por trás dela, aí, sim, temos um problema sério. E é exatamente isso que acontece com crianças que tiveram seu eu autêntico assassinado. A criança começa a acreditar que ela é a persona. Ela esquece que existe um self verdadeiro por trás da máscara. Ela perde o contato com suas emoções reais, seus desejos reais, suas necessidades reais. Ela se torna uma performance ambulante, uma atriz que esqueceu que está atuando. Deixe-me dar um exemplo concreto para você entender como isso funciona na prática. Imagine a pequena Mariana, uma menininha de 4 anos. Ela está brincando no jardim de casa, quando, de repente,
encontra uma minhoca. Ela fica absolutamente fascinada. Pega a minhoca nas mãos delicadas. Observa atentamente como ela se move. Sente a textura estranha na pele. Está completamente presente, completamente absorvida, completamente em contato com sua curiosidade natural. E a mãe, observando pela janela, presencia a cena. E a mãe, horrorizada, tem nojo de insetos. A mãe foi criada para acreditar que menininhas de família não mexem com bichos nojentos. A mãe carrega em sua sombra uma curiosidade selvagem, há muito reprimida. A mãe grita: "Para com isso, Mariana, que nojo! Larga essa coisa agora! Menina, não faz isso!" Mariana congela. Ela sente uma onda avassaladora de vergonha, medo, confusão. Aquela experiência de pura descoberta, de encantamento genuíno, se transformou em algo errado, sujo, vergonhoso. E Mariana aprende. Ela aprende que sua curiosidade natural é perigosa, que explorar o mundo é errado, que uma parte espontânea dela causa rejeição. Se isso acontece apenas uma vez, provavelmente não causará um dano permanente. Mas se acontece repetidamente, em diferentes formas, com diferentes expressões do eu autêntico, o dano se acumula. Mariana vai aprendendo, pedaço por pedaço, quais partes dela são aceitáveis e quais não são, e vai construindo, meticulosamente, uma persona que exclui, de cada vez mais, partes essenciais do seu self verdadeiro, com o tempo. Mariana esquece que era curiosa. Esquece que gostava de explorar o mundo. Esquece que tinha uma conexão espontânea com a natureza. Tudo isso é relegado à sombra. E o que resta é uma menina bem comportada, limpa, adequada. Uma menina que conquistou a aprovação dos pais, mas que, no processo, perdeu a si mesma. Isso, meus amigos, é o assassinato do self verdadeiro. E, acreditem, não precisa de violência física, não precisa de gritos, não precisa de abuso óbvio, basta a sutil, porém constante, mensagem de que quem você é, em sua essência, não é bom o suficiente. Pode acontecer com um simples olhar de desaprovação, com uma mudança no tom de voz, com um silêncio gélido, com a ausência de resposta quando a criança compartilha algo autêntico. Os cuidadores principais, mesmo os mais bem-intencionados do mundo, fazem isso, porque eles não conhecem seu próprio eu autêntico, porque eles não integraram sua própria sombra, porque eles estão tão identificados com sua própria máscara social, que pensam que é isso que a criança precisa aprender. Mas calma, porque eu ainda não te contei a parte mais perturbadora. Carl Jung descobriu que a parte do eu que vai para a sombra não desaparece. Ela continua viva, continua ativa, continua influenciando a pessoa. Mas agora, de forma inconsciente. É como se o eu autêntico fosse trancado em um porão escuro. Ele não morreu. Ele está lá embaixo, batendo nas paredes, tentando ser ouvido. Mas a pessoa não consegue escutar, porque entre ela e o porão existe uma camada grossa de máscara social, uma camada de defesas, uma camada de esquecimento. E o eu trancado no porão fica com raiva, com ressentimento, com dor. Ele foi abandonado pela própria pessoa. E essa dor se manifesta de formas que a pessoa não entende. Depressão sem motivo aparente, ansiedade crônica, sensação de vazio, sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, sensação de que algo está faltando, mas não saber o quê.
Esses são os gritos do eu autêntico tentando ser ouvido. E sabe o que é ainda mais trágico? A pessoa, muitas vezes, busca preencher esse vazio de formas que não funcionam. Sucesso profissional, relacionamentos, dinheiro, reconhecimento. Ela pensa que se conseguir o suficiente dessas coisas externas, o vazio vai desaparecer. Mas o vazio nunca desaparece. Porque o vazio não é causado pela falta de coisas externas. O vazio é causado pela desconexão com o eu autêntico. E nenhuma quantidade de sucesso externo pode compensar essa perda interna. Carl Jung viu isso em dezenas de pacientes. Pessoas bem-sucedidas, admiradas, invejadas. Pessoas que tinham tudo que a sociedade diz que devemos querer. E pessoas completamente vazias por dentro, porque elas perderam contato com quem realmente eram e estavam vivendo uma vida que não era delas. Agora eu quero te mostrar os mecanismos específicos pelos quais os cuidadores principais silenciam o eu autêntico. Porque quando você reconhece esses mecanismos, você pode começar a desfazer o dano. O primeiro mecanismo é a invalidação emocional. Isso acontece quando a criança expressa uma emoção e os cuidadores negam ou minimizam essa emoção. Você não está com raiva. Você não tem motivo para chorar. Para de drama. Não foi nada. A criança está sentindo algo real. Mas os cuidadores dizem que o que ela está sentindo não é real. Ou não é importante. Ou não deveria estar acontecendo. O que a criança aprende? Que suas emoções não são confiáveis. Que ela não pode confiar na própria experiência interna. Que existe algo errado com ela por sentir o que sente. E ela começa a reprimir. Começa a ignorar suas próprias emoções. Começa a construir uma máscara social que não sente as coisas erradas. O segundo mecanismo é o amor condicional. Isso acontece quando o amor dos cuidadores está vinculado ao comportamento da criança. Eu te amo quando você tira boas notas. Eu te amo quando você se comporta. Eu te amo quando você é como eu quero que você seja. A mensagem implícita é clara. Se você não for como eu quero, eu não vou te amar. O amor não é dado pela existência da criança. O amor é dado pela performance da criança. E a criança aprende que ela precisa ser de um certo jeito para merecer amor. Ela começa a moldar sua personalidade para ganhar aprovação. E cada vez que ela molda sua personalidade para os outros, ela se afasta um pouco mais do seu eu autêntico. O terceiro mecanismo é a projeção parental. Isso acontece quando os cuidadores principais projetam na criança partes de si mesmos que não aceitam. O pai que reprimiu sua sensibilidade vê sensibilidade no filho e ataca. A mãe que reprimiu sua ambição vê ambição na filha e sabota. A criança se torna uma tela onde os cuidadores projetam sua própria sombra. E como a criança não consegue distinguir entre o que é dela e o que é projeção dos cuidadores, ela começa a acreditar que aquelas partes são realmente problemáticas. Se o pai ataca toda vez que o filho mostra sensibilidade, o filho vai aprender que sensibilidade é perigosa, vai reprimir, vai construir uma máscara social dura, desconectada das emoções. E a sensibilidade, que era parte do seu eu autêntico, vai para a sombra. O quarto mecanismo é a parentificação. Isso acontece quando a criança é forçada a assumir o papel de pai ou mãe dos próprios pais. Quando ela precisa cuidar emocionalmente dos adultos, em vez de ser cuidada. Quando ela se torna a confidente, a conselheira, o suporte emocional. A criança não tem tempo nem espaço para desenvolver seu próprio eu. Ela está ocupada demais cuidando dos outros. Sua identidade se forma ao redor de ser útil,
de ser necessária, de ser a pessoa que cuida, e o eu autêntico, que teria suas próprias necessidades, seus próprios desejos, seus próprios sonhos, é sufocado. Não há espaço para ele. A criança se torna uma extensão funcional dos cuidadores principais, em vez de um ser separado. O quinto mecanismo é a negligência emocional. Isso acontece quando os cuidadores principais simplesmente não estão presentes emocionalmente. Eles podem estar fisicamente lá. Podem prover comida, roupa, abrigo, mas emocionalmente, eles estão ausentes. A criança expressa alegria e não há resposta. Expressa tristeza e não há consolo. Expressa raiva e não há reconhecimento. É como se ela estivesse gritando em um quarto vazio. E a criança aprende que suas emoções não importam, que ela não importa, que não vale a pena expressar nada porque ninguém está ouvindo. O eu autêntico vai para a sombra não porque foi atacado, mas porque foi ignorado. E às vezes a negligência é ainda mais danosa que o ataque, porque pelo menos o ataque é uma forma de reconhecimento. A negligência é a negação total da existência. Esses 5 mecanismos raramente aparecem isolados. Na maioria das famílias disfuncionais, eles se combinam, se sobrepõem, se reforçam mutuamente. E a criança, que não tem como se defender, que não tem como sair daquela situação, que depende completamente dos cuidadores principais, faz a única coisa que pode fazer: adapta-se. Ela cria uma máscara social cada vez mais elaborada. Uma máscara social que sabe exatamente o que dizer, como agir, o que sentir. Uma máscara social que ganhou o amor dos cuidadores principais, ao custo de perder a si mesma. E quando essa criança cresce e se torna adulta, ela carrega essa máscara social como se fosse sua identidade real. Ela não sabe que existe um eu autêntico trancado na sombra. Ela pensa que a máscara é seu rosto. Mas o eu autêntico não desistiu. Ele continua mandando sinais. Continua batendo nas paredes do porão. E esses sinais aparecem de formas que a pessoa não reconhece. Sonhos estranhos, impulsos inexplicáveis, fascinações por coisas que não fazem sentido para a sua máscara social. Momentos de clareza, onde você de repente questiona: essa vida é realmente minha? Carl Jung chamava esses sinais de mensagens do inconsciente. E ele acreditava que o trabalho mais importante da vida adulta era seguir esses sinais, descer ao porão, encontrar o eu autêntico que foi trancado e trazê-lo de volta à luz. Ele chamou esse processo de individuação. Mas espere, porque antes de falar sobre como resgatar o eu autêntico, preciso te contar sobre o preço de não fazer isso. Jung observou algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Ele viu que pessoas que não fazem o trabalho de resgatar o eu autêntico acabam vivendo uma vida que não é delas. E pior, acabam repetindo com os próprios filhos exatamente o que foi feito com elas. Isso é o que Jung chamou de transmissão geracional de complexos. O pai que teve sua sensibilidade silenciada na infância não consegue tolerar sensibilidade no filho. A mãe que teve sua espontaneidade reprimida não consegue permitir espontaneidade na filha. Cada geração passa para a próxima. Os mesmos cortes, as mesmas mutilações, as mesmas mortes do eu. E isso continua, geração após geração, até que alguém decida parar o ciclo. Deixa eu te contar sobre um homem que encontrei em uma conferência sobre Jung. Vou chamá-lo de Ricardo.
Ele tinha 45 anos quando finalmente entendeu o que tinha acontecido com ele. Ricardo cresceu em uma família onde emoções não existiam. Seu pai era um homem prático, frio, completamente desconectado de qualquer coisa que não pudesse ser medida ou calculada. Sua mãe era submissa, silenciosa, invisível. Ninguém gritava naquela casa. Ninguém brigava. Ninguém chorava. Parecia uma família funcional. Parecia uma família normal. Mas Ricardo sentia um vazio que não conseguia explicar. Um vazio que ele carregou por toda a vida adulta. Um vazio que tentou preencher com trabalho, com conquistas, com relacionamentos. Mas nada funcionava. Aos 40 anos, Ricardo tinha tudo que a sociedade considera sucesso. Empresa própria, casa grande, carro importado, esposa bonita, 2 filhos e uma depressão que ele escondia de todo mundo. Ele não entendia. Como alguém que tem tudo pode se sentir tão vazio? A resposta veio quando ele começou a fazer terapia junguiana. E a terapeuta perguntou algo que ele nunca tinha considerado. Ricardo, você lembra de algum momento na infância em que você expressou uma emoção forte e seus cuidadores principais responderam? Ricardo ficou em silêncio. Tentou lembrar e não conseguiu. Não conseguiu lembrar de um único momento em que ele tinha chorado e sido consolado. Não conseguiu lembrar de um momento em que tinha rido e seus cuidadores principais tinham rido junto. Não conseguiu lembrar de um momento em que tinha sentido raiva e seus cuidadores principais tinham reconhecido essa raiva. Era como se as emoções simplesmente não existissem na sua infância. E a terapeuta explicou o que tinha acontecido. Os pais de Ricardo não eram maus. Eles mesmos tinham sido criados em ambientes emocionalmente áridos. Eles mesmos tinham aprendido a reprimir. Eles simplesmente não sabiam como lidar com emoções, porque nunca tinham aprendido. Então, quando o pequeno Ricardo mostrava emoções, eles não atacavam. Eles simplesmente ignoravam, mudavam de assunto, fingiam que não estava acontecendo. E o pequeno Ricardo, que precisava desesperadamente da conexão com os cuidadores principais, aprendeu a única lição disponível: emoções não existem. Ele construiu uma máscara social completamente desconectada do mundo emocional. Uma máscara prática, racional, funcional. Uma máscara que era uma cópia do pai, porque era isso que ganhava aprovação naquela família. E o eu autêntico de Ricardo, que tinha emoções, que tinha necessidades, que tinha uma vida interior rica, foi trancado no porão por 40 anos. O vazio que Ricardo sentia era o eu autêntico batendo nas paredes. A terapia de Ricardo durou 3 anos. 3 anos para desfazer 40 anos de desconexão. 3 anos para aprender a sentir de novo. 3 anos para trazer o eu autêntico de volta do exílio. E sabe o que foi mais difícil? Não foi sentir as emoções reprimidas. Foi tolerar a culpa. Porque quando Ricardo começou a sentir raiva dos pais, ele se sentiu um monstro. Como podia ter raiva de pessoas que nunca tinham levantado a mão para ele? Pessoas que tinham provido tudo que ele precisava materialmente? Pessoas que pensavam que estavam fazendo o melhor? A terapeuta teve que explicar algo que Jung já sabia. Você pode reconhecer o dano, sem precisar odiar quem causou. Você pode sentir raiva pelo que foi feito, sem transformar isso em vingança. A raiva é apenas uma emoção que precisa ser sentida e integrada. Não é uma sentença de condenação. Ricardo aprendeu a sentir raiva sem culpa. Aprendeu a chorar sem vergonha. Aprendeu a rir sem medo de parecer bobo. Ele estava, aos 45 anos,
aprendendo coisas que deveria ter aprendido aos 5. Mas o mais importante foi o que aconteceu com os filhos dele. Antes da terapia, Ricardo era com os filhos exatamente como o pai tinha sido com ele. Prático, distante, emocionalmente invisível. Ele estava transmitindo o complexo para a próxima geração sem perceber. Depois da terapia, Ricardo conseguiu fazer diferente. Conseguiu estar presente quando os filhos choravam. E conseguiu celebrar quando eles riam. Conseguiu reconhecer as emoções deles e validar. Ele quebrou o ciclo. E isso é o que Jung queria que entendêssemos. O trabalho de resgatar o eu autêntico não é apenas sobre nós. É sobre todos que vêm depois de nós. Cada pessoa que faz esse trabalho está quebrando uma corrente que pode ter centenas de anos. Agora deixa eu te explicar como o processo de resgate funciona. Porque saber que o eu autêntico existe na sombra é uma coisa. Ir buscá-lo é outra completamente diferente. Jung chamou esse processo de individuação. E ele deixou claro que não é fácil, não é rápido e não é confortável. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que a pessoa que você pensa que é, a máscara social, não é a totalidade de quem você é. Precisa reconhecer que existe uma sombra, que partes de você foram reprimidas, que o eu autêntico está esperando. Isso parece simples, mas não é, porque a máscara social não quer ser questionada. A máscara social foi construída para proteger. E quando você começa a questioná-la, ela resiste. Você vai ouvir vozes internas dizendo coisas como: isso é bobagem. Você está bem do jeito que está. Para que mexer nisso? Você vai parecer fraco. As pessoas vão te julgar. Essas vozes são a máscara social tentando manter o controle. E você precisa reconhecê-las como tal. Não como a verdade, mas como uma defesa. O segundo passo é a exploração da sombra. Uma vez que você reconhece que existe uma sombra, precisa começar a explorá-la. E isso significa olhar para as coisas que você mais evita, as emoções que você não se permite sentir, os pensamentos que você considera inaceitáveis, os desejos que você esconde até de si mesmo. Carl Jung desenvolveu várias técnicas para lidar com isso. Uma delas é a análise de sonhos. Os sonhos são mensagens do inconsciente. Eles mostram partes de nós que estão escondidas na sombra. Prestar atenção aos sonhos é uma forma de começar a conhecer essas partes, começar a conhecer essa escuridão. Outra técnica é a imaginação ativa. Você se senta em silêncio e deixa imagens surgirem espontaneamente. Não controla, não julga, apenas observa e conversa com essas imagens, como se fossem personagens reais. Parece estranho? Jung fazia isso todos os dias. E ele considerava essa prática uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento. É através dela que acessamos o íntimo. Mas talvez a técnica mais acessível seja simplesmente prestar atenção nas suas reações emocionais exageradas, aquelas que pegam a gente de surpresa. Quando alguém faz algo e você reage de forma desproporcional, quando uma situação te tira do sério mais do que deveria, quando você sente uma repulsa intensa por algum comportamento em outra pessoa. Isso é um sinal. Jung chamava isso de projeção. Nós projetamos nos outros as partes de nós mesmos que não aceitamos. Se você tem uma reação intensa a uma característica em outra pessoa, provavelmente é porque essa característica existe em você também, escondida na sombra, pronta para saltar. Prestar atenção nessas reações.
É uma forma de mapear sua sombra. É um mapa do tesouro. O terceiro passo é a integração. Conhecer a sombra não é suficiente. Você precisa integrá-la. Precisa trazer as partes reprimidas de volta para a consciência. Precisa fazer as pazes com o eu autêntico, que foi exilado, afastado. Isso significa permitir o que foi proibido. Se você aprendeu que raiva é inaceitável, precisa aprender a sentir raiva de forma saudável. Se você aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza, precisa aprender a ser vulnerável. Se você aprendeu que seus desejos não importam, precisa aprender a honrar seus desejos e ir atrás deles. Não é sobre se tornar o oposto da máscara social. Não é sobre jogar fora tudo que você construiu. É sobre expandir. É sobre incluir. É sobre se tornar mais completo. Jung usava a palavra totalidade. O objetivo da individuação não é perfeição, é totalidade. Ser capaz de acessar todas as partes de você mesmo, as luminosas e as sombrias, e escolher conscientemente como agir, sem medo. O quarto passo é a manutenção. A individuação não é um evento único, não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo que dura a vida toda. Um aprendizado eterno. A sombra não desaparece. A máscara social não é destruída. Elas continuam existindo. Mas você desenvolve uma relação diferente com elas. Uma relação de consciência, em vez de automatismo. Uma dança constante. Você aprende a perceber quando está agindo a partir da máscara social. Aprende a perceber quando a sombra está influenciando. E aprende a fazer escolhas conscientes sobre como responder, como agir. Carl Jung viveu até os 85 anos. E ele disse que até o fim estava descobrindo partes de si mesmo que ainda não conhecia. A individuação não tem fim. É uma busca constante. Este canal existe para trazer à luz verdades psicológicas que transformam, para traduzir a sabedoria de Jung em linguagem que você pode aplicar na sua vida agora, para ser a ponte entre você e conhecimentos que podem quebrar ciclos geracionais de sofrimento, para que a corrente não se perpetue. Se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre sua própria história, se você reconheceu os mecanismos que silenciaram partes do seu eu autêntico, existe uma forma de honrar esse momento. O Super Thanks, ali embaixo, não é apenas apoio financeiro. É você dizendo, eu escolho a consciência. É você honrando o trabalho de trazer luz à sombra. Quando você clica naquele coração dourado, você participa de uma missão maior de despertar. Uma nova realidade. Você não é apenas espectador. Você é alguém que está fazendo o trabalho mais importante que existe. Conhecer a si mesmo. Faça parte de quem escolhe quebrar o ciclo, em vez de repeti-lo. Juntos. Estamos trazendo consciência a feridas que passam de geração em geração. Curando o passado. Agora, quero te deixar com algo prático. Algo que você pode fazer hoje para começar o processo de resgatar seu eu autêntico. Esta noite, antes de dormir, pegue um papel e uma caneta e responda a esta pergunta. O que eu queria ser quando era criança? Antes de aprender o que era aceitável querer, não pense muito, não julgue, apenas escreva o que vier. Deixe fluir. Pode ser uma profissão que seus cuidadores principais ridicularizaram. Pode ser uma forma de ser que foi proibida. Pode ser um sonho que você enterrou tão fundo, que quase esqueceu que existia. Escreva e depois leia o que escreveu. Provavelmente vai sentir algo. Pode ser tristeza pelo que foi perdido. Pode ser raiva pelo que foi tirado.
Pode ser alegria por reencontrar algo que pensava estar morto. Seja o que for, permita. Essa emoção é o eu autêntico mandando um sinal. É o começo da reconexão, o reencontro. Jung disse uma vez que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Ele estava falando do eu autêntico. Ele estava falando de todas as possibilidades que foram sufocadas, de todas as versões de nós que nunca puderam existir. A boa notícia é que nunca é tarde demais. O eu autêntico não morreu. Ele só está esperando. E toda vez que você escolhe consciência, em vez de automatismo, toda vez que você permite uma emoção que foi proibida, toda vez que você questiona a máscara social que construiu, você está abrindo a porta do porão. O eu autêntico está pronto para sair. A pergunta é se você está pronto para recebê-lo. De braços abertos, escreva nos comentários eu autêntico. Se você reconheceu algo da sua própria história neste vídeo, se você identificou momentos em que partes de você foram silenciadas, se você sentiu o chamado para começar o trabalho de resgate, e se você já está nessa jornada, conta como está sendo. Sua experiência pode ajudar outros que estão começando a entender que a pessoa que eles pensavam ser não era a totalidade de quem eles são, que existe muito mais. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o eu autêntico nunca morreu. Ele só foi para a sombra. E a sombra pode ser iluminada e transformada.